Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo Real, seja bem-vindo a esse canal, fica à vontade para aprender. Nesse vídeo você está na aula 2, você vai aprender sobre Brás Cubas, com uma análise simplificada de um capítulo de grande importância para a junção e entendimento dessa obra realista. Nessa aula você vai aprender com mapas mentais, vão te proporcionar um entendimento rápido para o Enem e para o vestibular. Trechos que serão abordados do capítulo 13, estudante. Nesse slide apresentaremos duas análises simplificadas dos parágrafos selecionados do capítulo 13, claro. Nós vamos interpretar o parágrafo 1, o parágrafo 2. E eu peço para você, estudante, que preste atenção. Vamos fazer a leitura do capítulo 13 da nossa primeira etapa. Chamava-se Ludiero o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nesta página. Ludiero Barata, o nome funesto que servia aos meninos de eterno mote e chuvas. Nesse trecho, nesse parágrafo, nós temos um depoimento do Brás Cubas, um discurso do filho da classe senhorial. Aqui ele vai contar uma passagem da sua infância e vai lembrar desse professor, o Ludiero Barata. Você talvez esteja se perguntando a si mesmo por que ele está colocando o Ludiero Barata nesse trecho. Estudante. É porque tudo tem uma intencionalidade. Machado de Assis gosta de trabalhar em cima de intenção e mostrar aos poucos seus personagens e mostrar as ideologias que cada um carregava ali durante o século XIX, tá bom? Ludiero Barata, exposição do nome, para deixar bem claro para você, leitor, quem é Ludiero Barata. E na posterior vem o nome funesto. Funesto, desgraça, trágico. Essa palavra, desgraça, trágico, nós temos aqui o filho da classe senhorial, né? Desgraça, trágico, não é somente por ele ser pobre, não. Tem vários significados aqui. Uma é porque ele não é da classe senhorial. Outra, porque ele é um homem livre, mas mesmo ele sendo um homem livre, ele é assalariado e subordinado da classe senhorial da mesma forma. A única diferença dele para um escravo é que ele é assalariado. E ele também, infelizmente, Ludiero Barata, terá que aguentar algumas atrocidades ali cometidas por Brás Cubas, cujo orgulho e o ego o faz pronunciar nesse discurso e nesse parágrafo. Servia, como eu disse anteriormente, no sentido de servir, no sentido de subordinação, tá? Aqui, Ludiero Barata, ele não vai ser punido com situações severas igual a um escravo do século XIX. Mas ele pode ser demitido, ficar sem renda, não arrumar emprego em lugar algum ali na sociedade carioca do Rio de Janeiro, tá bom? Estudante, preste atenção porque isso daqui é algo inédito que eu estou colocando aqui. Você não vai ter essas análises em algumas escolas ou em alguns cursos para vestibular, tá bom? Preste atenção nisso. Morte e chuvas, que quer dizer planejamento, zombaria. O que esse parágrafo está querendo mostrar é o seguinte: Ludiero Barata, o nome funesto que servia aos meninos de eterno mote e chuvas. Servia no sentido de ser subordinado, no sentido de ser vítima, e também mote e chuvas é a zombaria. O mote é um planejamento. Eles não faziam um bullying, uma humilhação ali de forma sem pensar, não. Eles tinham um planejamento. Eles tinham um planejamento para poder ser o plano perfeito, para eles poderem não serem pegos no ato do flagrante e também poder expor o Ludiero Barata. Então, eles planejavam para zombar desse personagem. Vamos dar continuidade. Na nossa segunda etapa,
Análise do capítulo 13. Um de nós. Opa, pera aí, quer dizer que não era só apenas o Brás Cubas, existia outros estudantes ali no meio daquela classe senhorial, naquela classe onde o poder aquisitivo tinha a condição monetária para poder pagar um professor para ter um letramento, uma alfabetização, correto? Nós temos um processo de deseducação do Brás Cubas e de outros personagens no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai depender de você, que se você gostar e amar essa aula e pedir, nós do canal do professor Ronaldo Rial iremos fazer outra aula com base nessa obra, tá bom? Um de nós. Um de nós o que? Destaque. Pera aí, tem morte, tem chuva, tem planejamento, tem zombaria, tem a vítima que é o Ludiero Barata, mas espera aí, alguém tem que fazer isso daí, correto? Um de nós, quem? O Quincas Borba, personagem fundamental. Quincas Borba é o praticante, é o que não tem medo, é o que vai lá e faz acontecer o ato do bullying. É tanto que Quincas Borba ele vai ser muito citado na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele vai se tornar um adulto e se tornará o mestre. E Brás Cubas, o seu discípulo da pseudofilosofia humanitas, tá bom? Olha a característica do Quincas Borba. Esse então era cruel, característica. Ou seja, para aprontar, para fazer aquele ato de bullying, precisa ser duro, cruel. Então, Quincas Borba era o praticante. Pobre homem, significando novamente, olha a insistência do Machado de Assis, novamente a subordinação, novamente o ato dele ser subordinado, assalariado, assujeitado à classe senhorial. A classe senhorial, ela vai ser o centro da sociedade carioca. Ela só não vai ser mais o centro ainda, porque no século XIX o domínio religioso e político ainda manda na nossa terra. Observe bem, pobreza no sentido de zombaria e posição social, referência ao professor. Tá? Professor ele vai ser isso. Ludiero Barata, insistência. Funesto, trágico, desgraça e pobre, nesse sentido de não ter condições sociais, de ser assalariado. A única diferença é que ele pode sair desse emprego se ele quiser, mas ele também pode se queimar numa sociedade pequena, que não é uma sociedade ainda cosmopolita igual à atualidade de hoje, tá bom? Estudante, espero que você tenha gostado dessa aula rápida, simplificada, e eu pretendo lançar mais aulas, mas eu preciso ter a ciência se realmente você gostou. Comente, participe, coloque aquele seu like, porque você fazendo isso, deixando nos comentários, compartilhando a ideia, traz na nossa mente, na nossa interpretação, que o canal merece mais uma aula sobre Machado de Assis, tá bom? Aluno, depende de você. Compartilhe, comente para nós podermos fazer um outro trabalho sobre Machado de Assis, tá bom? Muito obrigado, estudante, por me acompanhar até aqui.